depois pega o que eu vou conversar com vocês hoje lá no canal do YouTube, né? Como eu disse para vocês na aula de apresentação, eu, por hora, não estou fazendo gravação nessa plataforma, por fato da universidade não deixar claro do ponto de vista jurídico-administrativo como é que funciona o uso da voz e imagem do professor, né? Estou analisando aí alguns documentos, existe talvez a possibilidade de um mecanismo que me mandaram de gravação das aulas aqui na UFPR Virtual, onde eu disponibilizaria isso dentro da plataforma e que fica restrito ao grupo de alunos sem a possibilidade de download, mas eu ainda tenho que verificar isso com mais calma. Então a minha opção é fazer a gravação das aulas pelo celular, como eu estou fazendo agora. Eu fiquei de mandar para vocês o endereço lá do canal do YouTube. Eu não fiz, eu estava com um problema no computador e só consegui resolver isso ontem. E depois que eu acabar essa aula, amanhã ou entre sábado, eu vou subir, né, o vídeo para o canal do YouTube e aviso a vocês, até porque lá naquele canal que eu criei para não deixar os alunos que às vezes por algum motivo não possam assistir a aula via remota, possam posteriormente ter acesso ao conteúdo e às falas, né? Então já tem um material lá que eu faço discussões sobre as problemáticas ambientais até de um modo muito mais profundo do que nesses encontros que são virtuais. Eu lembro de ter feito a apresentação do plano de ensino muito brevemente, né? Assim, passei os principais pontos, e aí a minha dúvida é se eu também cheguei a apresentar para vocês o sistema de avaliação. Alguém pode me confirmar isso? Boa noite, professor. Boa noite. Você comentou sobre o sistema de avaliação, mas ficou de dar mais detalhes nessa aula. Tá. Então, basicamente, assim, bem rapidinho, porque senão, como é 1 hora, e aí na semana que vem eu retomo de novo, porque, como eu disse, eu estava com um probleminha no computador, ele não estava dando conta apesar de ser novo, eu tive que dar uma acelerada nele, colocar uns negócios aqui, porque é muita coisa que eu tenho feito. E aí na semana que vem, durante essa semana agora e o começo da outra, eu pretendo inserir mais uns 4 textos dentro da UFPR Virtual, né, para antecipar, porque lembra, eu coloquei que eu vou trabalhar 10 textos. E a primeira atividade, ela envolve 3 textos, né? Então, por exemplo, um dos textos que vai entrar no primeiro trabalho é esse texto da Arlete Moisés Rodrigues, Abordagem Ambiental, Questões para Reflexão. Depois vai ter outros 2 textos que eu vou escolher dos 4 que eu vou colocar lá no Moodle. E aí o sistema, ele entre aspas, é algo bem simples, né? Quer dizer, então vocês vão pegar esse texto lá, né? Vão compor os grupos, e aí vão fazer uma análise, vão fazer uma leitura, e vão construir uma síntese de, no máximo, 2 páginas deste texto, né? Por exemplo, esse texto aqui, ele tem, eu não lembro aqui, são 20 páginas, né? Então, eu não estou pedindo para que vocês me escrevam 10 páginas sobre o texto, não é isso. É vocês
fazerem uma síntese, e é difícil, né, o processo da síntese, de apontar quais são os principais elementos que a autora traz para a discussão da problemática ambiental, né? Então, escreveu isso em 2 páginas, aí o grupo se reúne e vai ter que encontrar um texto que dialogue com o texto da Arlete, ou na mesma linha, ou que se contraponha, quer dizer, mas que aborde o que ela está, né, discutindo. Então, basicamente, você vai lá e pega o outro texto, e aí você vai fazer o mesmo processo. Vai ler, vai fazer uma síntese de 1 página, 2 no máximo, se for possível, explicando o porquê que esse texto foi escolhido, né, e no que ele se relaciona com o texto da Arlete, né? Então, o relatório ele vai sendo construído. Texto 1, apontamentos gerais, meio ambiente e sustentabilidade, Arlete Moisés Rodrigues. Desculpa, tô falando bobagem. O texto da Arlete é outro, eu compartilhei a tela errada aqui. Da Arlete é a questão ambiental, questões para reflexão. Aí vocês vão colocar na sequência, texto escolhido, o nome do texto, o autor ou autora, faz a síntese e mostra o porquê que aquele texto dialoga com esse texto. Aí vai para o texto 2, que é o texto que eu estou indicando. Síntese de 2 páginas. Vocês escolhem um texto, texto escolhido, tal, autor, autora, autoras. Faz a síntese e mostra por que ele se relaciona. O terceiro texto, a mesma coisa. E, ao final, faz um parágrafo, 10 linhas explicando, afinal de contas, o que vocês conseguiram absorver de toda essa leitura, né? Porque envolvem 3 textos, mais 3 textos que vocês vão escolher. Então, na verdade, vocês têm a leitura de 6 documentos, né? E aí eu espero que vocês me apresentem o que vocês conseguiram entender dessa história inteira, tá bom? Aí na semana que vem, como já vai ter os 3 textos definidos, aí eu volto no assunto, beleza? Tudo bem? Tudo bem, Então professor. tá ótimo. Antes de... Esse daqui é meu, deixa eu interromper isso. Não era esse que eu queria. Primeiro, é só um pouquinho. Primeiro é este daqui. Aqui, né, que eu pedi esse texto, o primeiro. Abordagem ambiental, questões para reflexão. Então, deixa eu só contextualizar primeiro a questão da disciplina em si e aonde é que a gente está situado. Eu, por alto, comentei um pouco isso na aula passada. Óbvio que eu acho que eu cheguei, creio que eu cheguei a fazer uma crítica, uma reflexão crítica muito rápida, a partir do próprio nome da disciplina, né? Meio ambiente e sustentabilidade, né? Mais do que o nome da disciplina, ela expressa 2 conceitos, né? E são 2 conceitos extremamente complexos de lidar. Então, dentro da literatura, dentro do debate sobre as problemáticas ambientais, nós teremos, não só no Brasil, mas no mundo afora, autores que questionam, autores e autoras, pesquisadores e pesquisadoras, que defendem, né, o conceito meio ambiente, né, com argumentos sólidos, que defendem a ideia da possibilidade da sustentabilidade, como você tem o inverso, o contrário, né? Quer dizer, de autores que procuram
no debate crítico, apresentar de que não se nega a crise ambiental, né, que se vive no Brasil e no mundo, ou seja, na escala do global ao local, mas se entende que, para que eu possa lidar com as problemáticas ambientais, eu tenho que ter conceitos, né, que me dê uma estrutura sólida para que eu possa lidar com a praxis. Quer dizer, é a ideia de que teoria e conceito não pode ser deslocado da praxis, né? Porque senão a gente fica falando para a parede, né? E a crise ambiental ela está posta, ela nos afeta diretamente, né? Não importa aonde ela ocorra, né? Quer dizer, de algum modo ela afeta a todas as populações de todos os países. E óbvio que ela vai afetar de modo muito mais intenso populações que estão numa situação daquilo que a gente chama de vulnerabilidade social e econômica, né? Então, a ideia de que todos nós estamos no mesmo barco, ela é falsa, né? Então, quando eu falo de crise ambiental, didaticamente eu poderia dizer, olha, nós temos uma tempestade, ela está posta, ela está destruindo tudo, o mar está revolto. Entretanto, tem pessoas que estão em submarinos, tem pessoas que estão, estratos, né, da sociedade, da população, estão em submarinos, estão lá embaixo, numa calmaria um pouco mais tranquila. Tem gente que está em transatlântico, que suporta o baque da coisa. E tem gente que está em bote inflável. Tem gente que está preso num pedaço de madeira, né? Então, a gente entender que quando a gente fala de crise ambiental ou de problemáticas ambientais, além das diferenciações territoriais das quais elas ocorrem, aonde e onde ela ocorre e como ela ocorre, né? E isso envolve uma série de agentes, né? Desde os agentes econômicos, as legislações, os estados, o modo como o estado aplica e desenvolve legislação, políticas públicas, o modo como a população lidar com toda essa realidade. Quer dizer, então você tem diferenciações. Então, quando, por exemplo, você olha para o Brasil, né, que é o nosso lugar, é o país onde nós estamos situados, óbvio e perceptível que você tem não uma crise ambiental, né? Você tem uma multiplicidade de crises ambientais de em diferentes escalas, em diferentes tensões, né, que impactam também de modo diferencial essas populações, sejam elas aonde estejam. Bom, a professora Arlete, e falo com muita tranquilidade, ela foi minha orientadora de doutorado, é uma mãe até hoje, né? Eu a tenho ela como uma grande referência intelectual. Ela foi uma de umas precursoras, né, no Brasil, de partir para uma análise crítica sobre aquilo que está sendo construído e posto gradualmente na realidade mundial, sobretudo a partir de 1987, né, porque a gente depois vai, num determinado encontro, com o texto do Leandro Dias, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, traçar uma linha temporal das questões da chamada, do que a gente chama de geopolítica ambiental, né? Então você tem marcos ao longo do século XX que vão delimitar esse debate. Mas no caso da Arlete, ela começa a se incomodar,
né, enquanto pesquisadora, ela é da área de geografia urbana, né, e abre um campo também para a questão das problemáticas urbanas, das problemáticas ambientais, dentro da linha de pesquisa dela. Em 1987, por conta do fracasso de uma conferência ambiental, que é o que a gente chama de primeira conferência ambiental, né, em escala global, ocorrida em Estocolmo em 1972, que coloca em campos opostos países desenvolvidos e subdesenvolvidos para discutir a questão ambiental, e não se chega a lugar algum. A Organização das Nações Unidas ela dá continuidade, né, no debate interno. Em 87 ela lança um relatório se contrapondo um pouco a base teórica conceitual que é apresentada na Conferência de 72. É um nome meio complicado, que é o nome de uma ex-primeira-ministra sueca. O sobrenome dela chama Brundtland, uma coisa assim. E o relatório carrega o nome dela, né? Que é onde pela primeira vez é cunhado, né? Aparece, surge de modo, pelo menos se tenta ali desenhar a arquitetura do conceito daquilo que chama-se de desenvolvimento sustentável, né? Então, aponta, né, que o mundo está em crise ambiental e começa a propor, a partir das organizações das Nações Unidas, quais que seriam as possibilidades de enfrentamento para essas questões que estão pipocando em todos os lugares do planeta, né? E o modo como os estados, as sociedades, as empresas lidam com essas questões. E esse relatório de 87 da ONU, ele vai ser importante, fundamental para a segunda grande conferência mundial do meio ambiente, que ocorre no Brasil, que vocês devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar, a chamada Rio 92 ou a Eco 92, quer dizer, é a segunda grande conferência mundial, a primeira em 72, a segunda em 1992. Então o Brasil ele é anfitrião, né, de uma série de estados, nações, vem presidentes, primeiros ministros, representantes. É óbvio que ali a ideia é que se construa acordos multilaterais, acordos de escala global, de intenções, né, no sentido dos Estados-nações começarem a se atentar para as problemáticas ambientais. Quer dizer, a gente sempre tem que entender que quando eu estou falando de problemática ambiental ou crise ambiental, ela está posta no território. O agente imediato, né, que controla, que detém o poder em relação ao território, do ponto de vista normativo, legislativo, da lei, é o Estado. Óbvio que as empresas, sobretudo as transnacionais, elas também têm um controle de poder sobre o território, mas isso fica para um outro momento. E por que o Brasil? Né? A gente tem que entender que no regime militar de 1964 até 1985, por exemplo, a partir ali do final dos anos 60, você tem toda uma geopolítica de ocupação da região norte do país. Ou, mais do que isso, você tem toda uma geopolítica de expansão da fronteira agrícola, que estava muito centrada na região sul-sudeste, em direção à região centro-oeste, né, que tem ali o bioma cerrado. Então, é o momento em que a produção de commodities explode na região central do Brasil, né? E aí automaticamente o bioma ele começa a ser suprimido.
e concomitante isso, um intenso processo de urbanização. E, de alguma forma, essa fronteira agrícola, ela também avança em direção à região norte do Brasil. Quer dizer, então a geopolítica da ditadura militar é ocupar o território, porque a densidade demográfica, sobretudo do norte do país, onde você tem o bioma da floresta amazônica, a densidade populacional era e continua, salvo os núcleos urbanos, as grandes cidades, as capitais, ela é extremamente pequena, né? Então aquela neurose da geopolítica, do Golbery Couto e Silva, que é o grande pensador, é o grande construtor, né, da geopolítica da ditadura militar, é aquela situação de que ou você ocupa o território ou alguém vai ocupar. Quer dizer, é uma geopolítica distorcida, né? Atrasada, arcaica. Mas quando a gente começa a falar de destruição da floresta amazônica, a gente está falando na ditadura militar. O Brasil se redemocratiza e óbvio que você tem problemas, crises ambientais, não só nos biomas, né? Quando a gente pensa, né, que as pessoas banalizam o conceito de natureza, né, ou fazem essa transposição de meio ambiente para natureza, né? Então, quando eu falo bioma cerrado, parece que não só existe ali elementos de ordem física, parece que não existem pessoas. Quando eu falo o bioma da floresta amazônica, idem. Então, quando você olha para o início dos anos de 1980, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, extremamente rico, né? Seja no seu território, seja na sua faixa costeira litorânea, você começa a ter por parte da sociedade civil organizada uma pressão, e na verdade não é só a questão ambiental, né? Você está tendo pressão por parte da sociedade civil organizada pelo fim da ditadura militar, né? Por reformas na educação, por reformas no sistema de saúde. Daí, por exemplo, vai surgir o SUS, né? A partir da Constituição de 88, a possibilidade da criação do SUS. Então, a sociedade civil organizada, ela começa a se mobilizar e se movimentar, e é onde você tem a Constituição de 88. Então, pela primeira vez, questões ambientais que até então eram colocadas em segundo plano, ou nem se falava sobre, se ignorava, quer dizer, era tida como um empecilho, né, ao desenvolvimento, porque o Brasil da geopolítica e da ditadura militar tinha o slogan, era Brasil Potência Século XXI. Né? E a ideia de preservação, de conservação, né, quer dizer, que são conceitos distintos, está fora do escopo daquela geopolítica. Então, esses biomas estão sendo destruídos, toda a parte da Mata Atlântica numa penúria lascada, perdendo, né, também a sua base natural, né? O processo de urbanização intenso ali dos anos 70, dos anos 80, Brasil afora, mas sobretudo naquilo que compreende a chamada faixa litorânea, né? Que entra um pouquinho para dentro do território, e as cidades, né? Porque na medida em que você tem uma urbanização intensa, você tem problemas sérios de, por exemplo, de habitação, de moradia, falta de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida dos indivíduos. Então, você tem problemas sérios da ordem de saneamento básico, de tratamento de água, quer dizer, algo que persiste até hoje, né? Por exemplo, os últimos dados que nós temos é que 46% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Então ela tem que criar outros mecanismos para poder se livrar dos dejetos que ela produz.
Né? Quase 50% da água ou do esgoto que é gerado, ele não é tratado. Né? Quer dizer, então, muitos dos rios, né, sobretudo das grandes cidades, se tornam verdadeiros esgotos em céu aberto. Né? O que melhora com o passar dos anos, por exemplo, é o acesso à água potável. Hoje, em torno de 16, 17% da população brasileira não tem acesso à água potável. Isso são crises ambientais também. A questão das enchentes por conta da impermeabilização das grandes cidades. Quer dizer, então a gente tem uma lista significativa. A qualidade do ar que se respira nas grandes cidades, quer dizer, a gente pode falar que a gente respira lixo. Eu sou paulistano, nesse momento em que começa a entrar o inverno, você tem um processo que a gente chama de inversão térmica, onde a poluição gerada, né, pelo ritmo das atividades humanas, pela dissipação de energia das atividades humanas, sobretudo via combustíveis fósseis, ele fica preso, né, por conta do ar mais frio. Então você tem uma camada de poluição que simplesmente ela não dissipa, ela fica presa e você fica inalando aquilo. A entrada no sistema de saúde por conta de problemas das vias aéreas é gigantesco. Né? Curitiba vem, de alguma forma, verificando também um aumento cada vez maior, cada vez mais célere da qualidade, da precarização da qualidade do ar que se respira por conta do aumento, em especial, da frota de veículos que você tem no município e região metropolitana. Então, a gente tem uma série de problemas. Né? E a Arlete, ela é uma geógrafa extremamente ativa dentro do contexto de 88 e, sobretudo, de 92. E ela, como geógrafa, ela vai questionar, falar, pera um pouquinho, o que é meio ambiente? Do que se está falando de meio ambiente e de desenvolvimento sustentável? Porque, além dessas crises ambientais, a gente tem que lembrar que a gente tem outras crises da qual o termo meio ambiente oculta, né? Que é basicamente o que ela traz logo no resumo do texto, né? Que vale a pena eu dar uma breve lida, né? Para quem não leu. Ela vai dizer, o texto apresenta reflexões sobre abordagens ambientais e como as matrizes discursivas oficiais ocultam o território, o espaço, as classes sociais e deslocam os conflitos da produção destrutiva, intensificada pelo meio técnico-científico, para o planejamento do uso de recursos no século XX. Destaca aspectos da ocupação produtiva e da ocupação da produção destrutiva, aponta o processo de domínio do território, das técnicas e do avanço do capital. Apresenta algumas ideias norteadoras para repensar os temas que envolvem a problemática ambiental, destacando a necessidade de ultrapassar o pensamento único, centralizador e simplificador para um pensamento complexo. Então, em síntese, o que ela está dizendo é que, diante de toda a crise que você tem, surgem dois conceitos mágicos, né? E isso é muito visível na fala das organizações não governamentais, o Estado cada vez mais absorvendo isso, as empresas com discurso de marketing da preocupação delas com a questão da sustentabilidade. E aí o resto parece que desaparece, ou ele é colocado em segundo plano. Eu não sei se foi na aula passada com essa turma, ou se foi ontem, se foi no TNI, de que na apresentação alguém falou, eu sou colaborador de tal empresa.
eu falei, pera um pouquinho. Eu acho que foi no TNI, não com vocês. Porque é muito comum a geração atual, o mundo em que nós vivemos, dizer que quando você está atuando numa determinada empresa, seja ela de que ordem for, de que ramo for, você é tido como um colaborador. É isso que a Arlete está, por exemplo, questionando, né? Quando ela fala, por exemplo, da questão das classes sociais. Né? Porque a Arlete ela tem um pé dentro de uma análise da relação conflituosa e contraditória, por exemplo, entre capital e trabalho, ou trabalho e capital. Com a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Com a ideia de que o mundo agora ele tem que se preocupar única e exclusivamente com as crises ambientais, a relação conflituosa e contraditória entre a relação capital-trabalho, ela some. A figura do trabalhador é transformada em colaborador. Então, é